Mas você já foi pra muito buraco fazer jogo no Rio de Janeiro, né? Ah, já, cara. Se eu te falar a quantidade de jogos que eu já fiz, porque assim, minha carreira começou, já posso entrar por esse lado? Vamos Minha, enveredar por esse caminho. minha carreira começou como narrador em 2000, não como narrador, mas a primeira transmissão que eu fiz em rádio foi web rádio, foi em 2010. É, foi um jogo do América, não me lembro bem agora contra quem, mas foi na Série D do Brasileiro. E foi em Moça Bonita, apesar de ser jogo do América. Edson Passos estava em reforma, não podia receber jogo, e eu fiz o jogo como repórter, como ponta, que a gente fala no rádio. Tem o narrador, tem o repórter de campo, né, que a gente chama de ponta, que é o que dá o complemento dos lances que o narrador está relatando. Tem o comentarista, isso quem está no estádio. E aí, no estúdio, tem o apresentador, tem o plantonista e tudo mais. O plantonista é que fala, tem gol. Se tiver um gol em outro jogo que esteja acontecendo na hora. Enfim, eu fiz isso como repórter. Como narrador, eu comecei em 2011, que foi já no Fute Rio. E para quem não sabe, Fute Rio era um site, um portal que cobria exclusivamente times pequenos aqui do Rio. E aí, como eu falei, o aprendizado foi muito grande porque a gente passa a ir a lugares que a gente não conhecia. Eu digo que eu comecei a aprender a andar pelo Rio de Janeiro cobrindo os jogos pelo Fute Rio, porque você tem jogo na Baixada, você tem jogo na Zona Oeste, você tem jogo na Zona Norte, enfim, em lugares dos mais diferentes, às vezes em outros cantos da região metropolitana, São Gonçalo, Niterói, e você tinha que se virar, eu tinha que me virar para ir para esses jogos e aprender, enfim. E dando um contexto legal, não tinha muito Uber nessa época. Não Não, não, existia não, ainda. Tô não. viajando. Não tinha Uber, não tinha táxi e eu não tinha dinheiro. Então eu tinha que pegar o ônibus e dar meu jeito. Tinha que pegar a condução daqui, dali e tal. Às vezes para fazer um treino, não necessariamente um jogo, mas enfim, você ia onde a notícia tá. E eu fiz isso, eu aprendi bastante e fui a muitas partidas e isso acabou sendo muito engrandecedor para mim, por eu ter a oportunidade de estar de perto, de ver de perto realidade do futebol que você, vendo os grandes clubes, você não imagina. Quer dizer, uma galera que. Tem um estudo que fala: 90% ou mais dos jogadores profissionais do futebol do Brasil ganham um salário mínimo. Que é uma coisa que, para muita gente, parece fora de questão, inimaginável. Porque a gente vê o cara que ganha 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês, o cara que é milionário, que tem carrão, que mora numa mansão, que tem tantos mil, tantos milhões de seguidores nas redes sociais, mas isso é o topo da pirâmide, o topo do topo. A base da pirâmide é formada por tantos clubes profissionais que se tem pelo Brasil, de caras que têm que complementar a renda fazendo outra coisa. O cara que joga futebol de dia, mas trabalha de segurança à noite. E no Fute Rio, trabalhando lá, a gente aqui no Rio acompanhava muito isso. Tinha muitos jogadores que jogadores profissionais, não é jogador amador. O cara que joga no Nova Cidade, o cara que joga no Goitacás, ou que joga no Bom Sucesso, que tem uma, duas ou três profissões. O cara joga futebol, treina de manhã, profissionalmente, de tarde ele tem que ir para o trabalho, porque ele trabalha como motorista de aplicativo, ou ele é dono de uma loja de ferragens, ou ele, sabe, tem o comércio dele, trabalha cozinhando para fora. E é assim que ele complementa, porque às vezes o clube dele não paga o salário, porque o clube não tem condição de pagar o salário. Aí como é que ele faz? Ele não vai depender só do. Tem família para sustentar, não tem como depender só do futebol. Então você acompanhar de perto essa realidade é não só acompanhar um lado diferente do futebol, mas você lidar com pessoas que você não imagina que existem dentro do futebol, mas que existem e que existem no dia a dia no país que a gente vive, na sociedade que a gente vive, na cidade que a gente vive. Então isso foi muito engrandecedor também no ponto de vista profissional e pessoal, porque você passa não só a fazer amizades, mas a estar junto das pessoas e de entender os dramas pessoais, as alegrias, o que que faz diferença e por que que o futebol é um sonho, mas mais do que um sonho, ele é às vezes até uma terapia para a pessoa que o Nelson Rodrigues falava, né? O torcedor ele espera o fim de semana para ter a alegria que a semana inteira não deu para ele. Ele chega no domingo e a alegria, não é bem a alegria, mas enfim, a felicidade, o prazer que foi legado a ele a semana toda, ele tem no domingo, no estádio, vendo o time dele jogar. E nesse caso, com os profissionais do futebol também, os caras que jogam, enfim.
E que naquela oportunidade, mesmo sendo um compromisso profissional, podem ter essa oportunidade de sorrir diante de tantas agruras que eles passam durante a semana. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!